Paz do Senhor, vasos! Vocês estão entrando agora no mais novo projeto da Vigília Casa do Oleiro, uma vigília semanal que acontece há mais de 10 anos aqui na sede da Assembleia de Deus Campo de Campinas, em Goiânia. Nosso pastor é o Bispo Ides e hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados espetaculares e eu vou deixar para o nosso líder, pastor Henrique César, fazer as apresentações. É isso aí, mais um projeto, mais uma plataforma dentro da Vigília Casa do Oleiro, agora o Oleiro Cast. Estamos recebendo duas pessoas, duas figuraças aqui, que é o Raí Carmelo e o Guilherme Batista, filho dessa igreja. Tamo junto. Cresceu aqui nos bastidores aqui dessa igreja, dormindo nos bancos da igreja. Com o Raí. Eu quero começar com uma pergunta para os dois. Quem é Raí Carmelo e quem é Guilherme Batista? Quem começa? Os mais velhos. Então, por favor, você pode começar. Olha, o Guilherme Batista é um evangelista, filho dessa casa de uma forma muito especial, amigo do Raíca, amigo do Henrique, amigo dessa turma abençoada que está aqui hoje nos abençoando. E hoje nós temos a alegria de verdade de poder cooperar pelo Brasil inteiro e pelo mundo, levando a mensagem de Cristo de uma forma mais evangelística. E uma das coisas mais especiais, você fez uma pergunta muito oportuna, disse assim: quem é o Guilherme e quem é o Raíque, né? E uma das coisas que nós precisamos sempre compreender é de que eu sou eu, ele é ele, cada um no seu ministério, cada um vivendo algo extraordinário, de uma forma especial. E aí eu tô aqui também para dizer e honrar a vida do Raíque, que sou admirador demais desse trabalho maravilhoso. E sempre que eu tô ali ouvindo ele ministrar, eu falo assim, gente, parece que a gente nem sabe pregar, né? Parece que de verdade ele encontra em alguns trechos da mensagem, mas Deus nos usa de uma forma, usa ele de outra forma, então eu sou muito grato a Deus pela forma que ele me usa e eu uso esse rapaz abençoado. Meu amigo, muito obrigado pelas lindas palavras, né? E quero iniciar esse podcast dizendo que é recíproco, né? Eu admiro muito vocês também. Eu aprendi que um bom jogador ganha um jogo, mas um bom time ganha um campeonato. Então, essa dinâmica cognitiva de chamar um ou outro ali, como hoje eu te chamei para pregar, é muito especial, porque eu vivo na comunhão coisas que não estavam no planejamento. Então, quero agradecer também, dizer que eu admiro muito todos vocês. E respondendo, né, a pergunta do pastor Henrique César, que é o nosso Leonardo DiCaprio, misturado com Brad Pitt de Goiânia. Depois do Covid. Não. Você sabe que você é elegante. Eu sou suspeito de falar, né? Tipo, eu sei quem eu sou, mas se eu fosse definir numa simples frase, né? Eu me considero um jovem sonhador. Um jovem sonhador. Quem é o Raíque Carmelo? Um jovem sonhador. Acho que né, isso define muito a minha história e o ponto de partida e tudo que Deus fez. Raíque, a gente sempre ouviu o Guilherme sempre dizendo, o Guilherme falou assim, eu não sou ex-nada, eu sou filho de crente, até lançou um livro, né? Filho de crente, né, Guilherme? Se não me falha a memória. Mas assim, como foi o seu início, a sua conversão? Você nasceu num lar cristão? Só conta um pouco pra gente. Eu nasci numa família muito interessante, que as pessoas perguntam assim, às vezes eu abro aquela caixinha de pergunta no Instagram, tipo, faça uma pergunta, aí muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: você nasceu em berço evangélico? Aí eu brinco, falo, não, na época acho que não existia ainda berço evangélico, era de madeira mesmo. Mas eu entendi. Eu nasci em um lar onde eu sempre tive a base, o cristianismo, porque a minha mãe sempre fervorosa, mulher de Deus, e sempre alicerçou a nossa família, a nossa casa, né, em Deus e na fé em Cristo Jesus. Só que eu nunca tive uma referência assim paterna, porque o meu pai não fazia parte, e até hoje, né, ainda muitas pessoas ouvem meu testemunho e ninguém sabe, tipo, o final. Mas e aí, hoje, o seu pai Sim. Já se converteu? Ainda não, mas eu continuo crendo naquela mensagem que Paulo falou ali para os carcereiros: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Então, o meu sonho era ter um pai como o pai de muitos, né, jovens, que eles têm o privilégio de ver a família na igreja ali. Eu acho muito lindo, e já quero aproveitar e falar para você que tem os seus pais na igreja, valorize muito isso, porque para você pode ser algo comum, mas é uma bênção que Deus te deu e é o sonho de muitos jovens, como sempre foi o meu sonho. Mas aproveitando a fala que o pastor Guilherme falou,
nós temos que aprender a valorizar o que Deus nos deu, né? Amém. Então, ao invés de eu olhar para o que falta, eu aprendi a ser grato pelo que eu tenho. Aleluia. Pegou? Aleluia. Essa não tem no Google, hein? Então não adianta eu ficar, eu não tenho um pai pastor. Então, enquanto eu ficar olhando para o que falta, eu não vou conseguir ser grato pelo que eu tenho. É isso Então, às vezes meu pai chega muito louco, bêbado em casa, eu olho e falo, é uma bênção, esse é meu pai, entendeu? Porque quem olha muito para o que falta não consegue ser grato pelo que tem. É isso. Lembra quando a multidão estava com fome? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Perfeito. Jesus não pediu para os discípulos um relatório de quantos pães estavam faltando. aí. Exatamente. Era o que tinha, né? Você é muito inteligente, pastor. Anotem porque isso dá mensagem. A pergunta de Jesus não é quantos pães faltam. A única coisa que ele queria saber é o que tinha. Aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega, olha isso aqui, levanta e dá. Graça. Quando eu sou grato pelo que eu tenho, Deus traz o que está faltando. Perfeito. Pegou? Tem muita gente que perde a unção da multiplicação porque olham muito para o que está faltando. 0 vezes 0 é igual a 0. Seja, não importa se é pequeno. Entrega na mão de Jesus, que ele levanta da graça e te devolve multiplicado. E acabou. Nossa. Já dá para acabar o podcast aqui, hein? O homem tá afiado hoje ali, você viu? Não, e falando em gratidão, a gente está terminando aqui um janeiro profético. Foi a primeira vez que o Campo de Campinas fez aqui, o bispo permitiu. O Gui impulsionou ali, o pastor Henrique abraçou a ideia, a equipe inteira da Casa do Oleiro, que é uma equipe enorme, também abraçou a ideia. Foram 8 vigílias seguidas. Então a gente recebeu aqui, no primeiro dia, o pastor Eliseu, depois recebemos o pastor Eliel Lima, depois recebemos o Renan Lopes, depois recebemos o Galdino, o Marquinhos Gomes, depois recebemos o Guilherme que pregou, Batista. pastor Lucas, Galdino. o Lucas Lucas Agostinho não Agostinho. pôde vir na segunda, mas o Gui representou, Deus abençoou. Na terça recebemos o Léo Bruno e quem cantou foi... Quem cantou mesmo na terça? O Bruno foi o O Disco Praise. Disco Praise. Só Aí na gente quarta. boa, hein? Não, Só aí gente boa. ontem tivemos aqui o Bispo Ides E a ministrando com a celebração dos Íshila. 10 anos, né? Ontem E foi a 10 anos de celebração? vigília. Você está fazendo parte também da celebração de Que 10 anos. maravilha. E algo incrível também que eu vejo que foi Deus, porque se eu não me engano, que eu conheça, essa é a única vigília semanal Sim, do Brasil. a nível Brasil, né? É, porque as outras são Mensais. E hoje terminou com o senhor. Que Terminou bem. com você pregando aqui e foi muito lindo. E o que aconteceu de mais extraordinário, né, Guilherme? Foram mais de 120 almas. 120. Maravilhoso. Foi uma colheita extraordinária, né? É um sinal, né? Eu ouvindo você falando os nomes, né, de todo mundo que passou, eu fico maravilhado. Às vezes eu encontro assim, essas pessoas que têm relevância no nosso meio, né? Por exemplo, encontrar uma Lauriette da vida, uma Shirley Cavalhais. Esses dias eu estava pregando no Rio de Janeiro, aí eu vi a Shirley Cavalhais vindo e falando assim, Raíque. Tipo, ela sabia o meu nome. Eu amo as suas pregações. Aí o filho dela veio e falou, eu amo ouvir. Aí eu fiquei olhando assim, eu falo, meu Deus, porque é muito louco, imagine. Cresceu ouvindo essa pessoa. E tipo assim, hoje eu ser amigo de vocês e dessa galera, pra mim é tipo viver um sonho. A gente que Raí. Não, mas eu tô Tá aqui com falando a sério. gente. Porque é muito legal, cara, porque as pessoas que sempre foram referências pra você, depois você ter a oportunidade de chegar perto, de ter um número, de receber uma mensagem, de conversar. Recebi até o respeito dessas pessoas, dizendo muito. assim, já ouvi sua mensagem, já ouvi uma canção sua. É por isso, ó, pastor, eu lembro no início, às vezes eu pegava ônibus, eu não tinha condições de pagar o ônibus. Aí eu ia com os meus amiguinhos e passava pela catraca do ônibus para ir para os eventos, né? Ouvir os pregadores. E tipo, era um sonho às vezes chegar perto, só pegar na mão. Eu lembro que quando um amigo pegava na mão, tipo, do Elcio de Assis, dos pregadores, pastor Marco Feliciano, ele falava, eu peguei na mão dele. Não, e começava a chorar e voltava para casa assim, ele falou comigo, porque, sabe, você sempre só vê ali na televisão, pregando, é um sonho chegar perto. E às vezes, né, eu sei que por um cansaço e tal, às vezes eu chegava perto de um ou do outro, não desses que eu falei o nome, sim, né, sim. Porque todos eu respeito, são homens de Deus, mas às vezes uma pessoa que você admira e você vai dar a paz do Senhor, a pessoa às vezes está cansada, nem sabe a admiração que você tem, às vezes faz aquele pouco caso e você volta triste. Por isso que eu
Sempre procuro estar ali, olhar para todos, depois quando acaba o culto, tirar uma foto, porque eu sei que um abraço, uma palavra pode fazer a pessoa se sentir especial, né? Nós ainda vamos pregar juntos, né? Enche de ânimo. Sabe qual é o problema, pastor? É que nem todos têm um coração que você tem. Aqui na Casa do Oleiro passa muita gente todo ano. Mas até agora eu vi 2 pessoas, em especial que eu tô lembrando, que fez o que você fez hoje. Parar e tirar foto com todo mundo. O Matos Nascimento é aquele cara que fica aqui até 2 horas da manhã para tirar todo mundo. E o senhor fez questão, você fez questão de tirar com todo mundo. Você acha que esse é o segredo? Mas é por aí? Não é que é o segredo, é porque é assim, ó, vamos lá. Deus é acima de tudo. Certo. Então, se não fosse Deus, não teria acontecido nada na minha vida, correto? Concordo. Nada. Concordo. Então, o princípio é Deus, a base é Deus, a motivação é Deus. Então, deixando isso claro. Agora, vamos tirar essa espiritualidade, certo. ok? Vamos trazer para a terra. Certo. Quem ouve as minhas pregações? Eles. O povo de Deus. Quem curte o que eu posto? Eles. Quem motiva os líderes me convidarem? Eles. Então, como eu vou desprezar o povo que, de certa forma, vê Deus na minha vida e me promove? Tem feito chegar nesse lugar. Não faz sentido. Então, eu sou grato não só ao povo de Deus, mas também aos líderes. Porque se não fossem homens como vocês, eu não estaria vivendo o que Deus disse que eu ia viver. Amém. Então, quando um pastor compra uma passagem e me convida para pregar numa igreja, esse pastor não sabe, mas ele está sendo um instrumento para tirar as promessas de Deus. Propagador da promessa. Exato, mas sabe, se tornar realidade. É muito bonito quando alguém honra isso, né? Porque Pastor. Com o pastor que comprou uma passagem, que preocupou com um lanche ali depois. Nem todos são assim. Preocupou com hotel. Agora você falou de algo. Tem gente que tem sonho em Só andar de pegando um avião, gancho aqui. sonho em andar de avião. Tem gente que ouve a gente pregar que nunca foi numa praia. É verdade. Verdade. Não é por falta de vontade, é porque não tem condição. Verdade. Tem gente que tipo não sabe como que é um avião do lado de dentro. Então, como a minha realidade foi muito assim, curiosidade, tipo, como que deve ser? Como que deve ser viajar? Então, eu sei valorizar o pouco, sabe? Pode ser tipo R$10. Eu sei que para muitas pessoas, R$10 é o dinheiro do café da manhã da semana toda. Entendeu? Então, quando você apanha da vida, isso que é o bom de você, de certa forma, Bagagem. enfrentar escassez. Porque a crise, de certa forma, é a ferramenta que Deus usa para amadurecer a sua personalidade. Então, quando você sofre... Agora, tem algo que você falou que, assim, de muito especial, ficou emocionado de ver a Shirley te conhecendo. Mas tem algo que você fez que eu acho que é uma pregação. Você um dia disse que quando você começou a ser abençoado, você mudou a história da sua mãe. Isso. Construiu uma casa para sua mãe. Verdade. Fala um pouco disso. Quando eu tô triste, pastor, isso é muito legal, o senhor já... Às vezes eu tô triste, né, com o dia a dia da vida. Aí eu vou, porque eu moro tipo uns 7 minutinhos dessa casa da minha mãe. Aí às vezes quando eu tô triste com alguma coisa, eu vou lá na frente, ela nem sabe disso. Paro o carro e fico olhando assim para casa. Aí vem aquela retrospectiva, vem cada bloco, cada tijolo, cada cimento. Por isso que eu sou grato aos pastores. Porque por muito tempo, a ofertinha que eu ganhava ia pro depósito de construção. Tá lá. Tipo assim, eu ia lá e falava, ó, dá 10 cimentos, dá tantos carros, dá tantos blocos, dá... Eu até me emociono quando eu lembro, porque eu vivi muitos anos da minha vida para realizar esse sonho. A minha avó, ela cuidou da gente, porque a minha mãe trabalhava muito para sustentar a família. E eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó no hospital, internada, a minha mãe do lado dela, né? Aí depois minha mãe saiu para pegar um lanche, eu fiquei no quarto. A minha avó pegou na minha mão, pastor, e falou assim, Raíque, cuida da sua mãe. Meu Deus. Aí eu falei, por quê, vó? Eu nunca tinha perdido ninguém que eu amava. Alguém da família, alguém de perto. Eu falei, por quê? Aí ela, porque ela vai precisar muito de você. Você me promete isso? Eu falei, prometo, mas a senhora vai ficar bem. Porque sabe quando você não quer acreditar que quem você ama vai morrer? Então eu não acreditava que a minha avó ia morrer. Mas aquela promessa que eu fiz para ela nunca sai da minha memória. Amém. Eu peguei na mão dela e falei assim, eu prometo que eu vou cuidar da mãe sempre. Aí Deus levou a minha avó. Então, essa responsabilidade
de conseguir mudar a vida da minha família ficou nos meus ombros. Eu sei que foi Deus que me deu. Sabe? E a melhor coisa, pastor, para resumir, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter estabelecido como meta mudar primeiro a vida da minha família. Amém. Eu não tinha onde morar, não tinha garantia, sabe? Porque eu não tenho uma família rica que vai deixar herança. Mas eu olhei e falei assim, se um dia Deus me dá a oportunidade, Deus mudar a minha vida, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser honrar a minha família. E aí muita gente olhava e falava assim, Raik, todo momento passa, aproveita o teu momento, faz sua bola de meia. Sabe, porque eu construí assim pra minha família, dentro da minha realidade, algo muito, tipo, às vezes que alguém olhava muito além. Tipo, não, mas vai colocar o porcelanato melhor, vai colocar a torneira melhor, vai colocar a estante melhor, o ar-condicionado melhor. E eu sempre procurei fazer o melhor. E, pastor, de coração, foi a melhor semente que eu plantei. Hoje eu vivo coisas sobrenaturais. E eu entendo que eu só vivo tudo que eu vivo hoje porque eu cumpri um princípio bíblico. É isso aí. Honrar pai e mãe. É isso aí. Quando você cumpre esse princípio de honrar a sua família, os seus pais, você recebe de Deus uma bênção duplicada. É isso aí. Que é prosperidade, você vai se dar bem tudo que você pôr a mão, está escrito, honre o teu pai e a sua mãe para que te vá bem em tudo. Então, você recebe essa bênção de prosperidade e longevidade de vida para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. É um mandamento com promessa. Perfeito. E foi pastor, se eu pudesse voltar lá e fazer 1000 vezes o que eu fiz, eu faria, porque foi a melhor coisa. Eu sei, espero que não, mas se eu morrer hoje, um avião cair, acontecer alguma coisa, morrer, eu vou morrer feliz, porque eu consegui honrar a minha família. Isso sabe não o que é tem mais dinheiro interessante? Eu sou paulistano. Eu morava na Zona Sul. Eu preguei demais lá no Tupinambá. Pimentas ali e tal. Então eu sei qual é a sua realidade. Eu sei o que você está falando. Só que o que eu quero perguntar para você agora é em relação ao seu ministério. Que é o que todo mundo que está assistindo esse podcast quer saber. De onde você tirou essa ideia de pregar da forma que você prega, irmão? De onde saiu? Ah, de Deus. Eu sei, foi de Deus. Mas como que aconteceu? Como que ocorreu? Como que foi isso, cara? Porque, Raik, todo mundo que eu vejo tentar te copiar quebra a cara. Não. Quando eu estava construindo a casa para minha mãe, eu contratei um pedreiro. Você pregou com o pedreiro? Não, ele é nordestino. Nordestino. Eu coloquei um apelido nele de Menino de Ouro. Ele forte e tal. Aí o Menino de Ouro tava derrubando lá uma parede, pastor Henrique. Aí eu falei para ele, presta a marreta aqui, que eu quero derrubar também. Eu comecei a bater mais forte do que ele. Certo. Na parede. Certo. Só que ele derrubava, tipo, uma parede, um pedaço muito grande da parede. Kuma. Aí quando eu ia bater mais forte do que ele, caía 2 blocos, 3, eu falei, é um menino de ouro. O Golden Boy. Eu falei, é um menino de ouro. Eu tô batendo mais forte do que você e quando você bate, você derruba um pedaço maior do que eu. Aí ele olhou para mim e falou assim, Raik, nem tudo é força. É jeito. É jeito. Você tá colocando muita força. E o segredo para conseguir ser mais efetivo nessa tarefa que é... Você pegou? Não é só força, é jeito. Então, assim, tem pessoa que pensa que eu não consigo pregar sozinho. Eu consigo, comecei pregando sozinho. Inclusive, eu preguei... Tem mensagens suas no YouTube sozinho. Eu preguei agora no Rio de Janeiro, sozinho. Que era uma mensagem que não se encaixa ali ficar fazendo. Eu ia até pregar ela aqui hoje. Então, mas aí Deus colocou essa no meu coração. Então, essa dinâmica cognitiva, eu creio que nem você falou, uma estratégia de Deus. Mas no início era assim, eu levava a Bíblia para ler e tal, aí a pessoa lia. Fui lapidando. Então. Aí nos Estados Unidos eu estava pregando com uma intérprete em Sarasota. Aí nunca eu tinha pregado com intérprete, entendeu? Tipo, primeira vez nos Estados Unidos. Um sonho, né? Tipo, caramba, tô pregando aqui. E aí eu falava, Deus vai fazer isso na sua vida. Certo. Aí a filha do pastor, God,
Tá. É que eu não sei falar inglês, entendeu? E tipo assim, e eu ia e ela traduzia, eu tinha que esperar para falar de novo. E o povo reagia. E ficava muito legal, porque lá nos Estados Unidos tem muitos brasileiros que não têm documentos, né? Papéis. Sim. Aí no culto tinham americanos. Aí eu falo, se Deus tem um plano com você aqui, nos Estados Unidos, Deus vai criar leis, Deus vai criar meios para te legalizar aqui. Aí ela sabe que se falar isso num culto, o americano se espanta. Tipo, como assim tem brasileiro aqui ilegal? Entendeu? Então ela não podia traduzir Certo. do jeito que eu tava falando. Certo. Aí ela olhava para mim, God, eu olhava pra mim, pastor, agora essa parte eu não posso falar. Aí eu começava a rir com ela, então troca, fala isso outro, entendeu? E aí ficou muito legal essa coisa de, sabe Essa assim, dinâmica. a interação e foi Aí que virou a chave. mas foi algo, não foi pretensioso. Sim. Tipo, eu vou ser o Aconteceu. pregador que prego de 2, não. Sim. E eu acho, assim, eu tenho adolescentes que me procuram. Na igreja, existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas, assim, eu respeito muito. Homens, a igreja é um lugar que está com as portas abertas para todos, então não estou falando isso com preconceito. Perfeito. Mas, assim, muitas das vezes entra na igreja homens que são casados com outros homens, Sim. mulheres que são casadas com outras mulheres. E eu sou um tipo de pessoa que, quando olho para aquela pessoa, eu não olho com um olhar de preconceito. Perfeito. Eu sei que Deus tem uma regra, Sim. tem ali princípios, mas eu procuro fazer com que aquela pessoa se sinta amada. Sabe assim? No olhar, na maneira de falar para a pessoa, falar, nossa, que legal. E quebrar aquele preconceito que tem na mente delas que a gente é ignorante, que pastor é ignorante. Então tento sempre, sabe, de alguma forma ali mostrar para ela o amor de Jesus por ela. E o que eu acho muito legal é que essas pessoas, e também adolescentes, às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, eu não gosto de pregação porque eu não entendo nada. Tipo, ela não vive na igreja. Sim. Mas quando você prega, Didático. quando eu te vi pregar, eu entrei na história. Entendi o que você tá falando. Porque um exemplo, eu tô aqui, ó. Pastor, Davi estava onde? Aí a pessoa já sabe que estava no pasto. Aí antes de ele falar, ela já tá ali. Será que ele vai? Será que ela vai? Entendeu? Então ela já entrou na história. Bem mais, né? Não, é didático demais. É muito legal. Foi assim, então. Foi. Perfeito. Assim, E se você fosse definir esse seu amigão aqui em uma palavra? em uma palavra? É porque eu tô tendo aproximação agora com ele, assim. Mas você já é amigo dele há quanto tempo? Em uma palavra não tem como eu descrever assim. Tenta aí. Uma palavra? Uma palavra. Antes de você definir, vamos lembrar como que a gente se conheceu. Como que A você se melhor conheceu? forma de todas. Deixa a com melhor você, olha aí. forma de todas. Pregando? Foi. A gente foi pra... Qual que era aquela cidade? Era longe. São Miguel do Araguaia, que é São 500 Miguel do quilômetros. Araguaia. Sangue de Jesus sem Que poder. é lá no norte, né? no norte, Nós fomos é, pregar é em São longe Miguel do mesmo. Araguaia. Vanzona E aí acontece, esperando. a van passou pra me buscar. Você não sabia que ele tava lá? Não, sabia não. Era eu e ele que ia pregar. Nós íamos pregar, a van passou, pegou eu. Não, mas lá tinha muita gente antes de Tinha um a monte gente. de Tinha gente, cantores tinha preto, branco, famosos, tinha todo muita mundo. gente. E aí passou e pegou eu, depois pegou o Raí. E foi só a gente na van daqui até chegar lá. Certo. Só que a van que demorou buscar a gente atrapalhou tudo. E a hora que nós chegamos na cidade, uma mulher veio e bateu na porta da van. Com muita ignorância, Com lembra? muita ignorância. Abriu a porta. Líder, acho que era líder. Acho que é uma das líderes lá. Abriu a porta e a hora que abriu a porta, ela virou e falou assim: quem é de vocês aí que vai pregar? Aí, tipo assim. Aí a gente não sabe. Ela falou assim: quem é o Guilherme aí? Falou assim: ó, desce aí que você já tem que subir pra pregar agora. E aí eu tava de bermuda, e eu ia passar no hotel pra tomar banho ainda. Tipo, porque a van atrapalhou. Você desce aí logo aí que você tem que pregar. Sim. E aí ela falou: e você, quem é? Foi assim. Eu sou o outro pregador, falou assim, e você já é depois dele. Tipo assim, falou aqui dali, só que eu falei, não, nós vamos passar, nós vamos pra trocar de roupa. E a gente ficou lembrando disso o tempo inteiro, que a gente ficou ali no culto o tempo inteiro. Eu falei, cadê aquela irmã endemoniada que buscou ela na porta da van? Já foi lá toda. E aí nós ficamos aí, depois nós começou toda a amizade. Me lembro que eu preguei primeiro que ele, Certo. e eu não conhecia o Raik, nunca tinha visto. Eu falei assim, olha, mas ele deve ser top. Sim, pra Porque tá eu aqui. sabia do meu ministério, eu sabia o que tava fazendo, e ele era o último a pregar, sempre coloco mais top no final. Então, eu não sabia quem que ele era. E aí ele foi pregar, não, e eu tava cansado, porque foram 500 quilômetros, já cheguei muito longe. e já fui pregar. E aí o abençoado me põe pra ficar de pé, a mensagem inteira do lado Aí dele. ele pregou com você? Foi comigo, sobrou pra mim. Nossa. E aí eu fiquei do lado em pé, eu falei assim, gente, esse cara tá de sacanagem comigo, só pode.
ele deve estar com raiva de mim, de alguma coisa, ficou com raiva do irmão. E depois, aí que eu fui conhecer de que ele pregava com alguém do lado, e aí foi aí. Mas fluiu aquele dia. Fluiu, foi poderoso, foi poderoso. Muito, muito maravilhoso. E aí dali nasceu a amizade de vocês. Uma amizade genuína. Eu Assim, vejo que o senhor faz sempre cappuccino pra ele quando tá no apartamento lá. o Guilherme, inclusive, quando ele conheceu a esposa dele, ele tava em casa. Foi. Ó. Eu marquei com a Mariel em São Paulo, e aí eu fui e fiquei na casa do Raik, ela ficou no hotel e eu fiquei na casa do Raik. Guilherme, teve eu acho que eu sigo você, parece que no primeiro encontro seu com a Mariel, você levou ela pra jantar ou pra comer num lugar muito especial em São Paulo, não foi? Eu? Você quis Onde? impressionar? Onde foi? Levei, Onde? marquei com ela no Mercado Municipal de São Paulo. Não, pra comer aquela mortadela lá, aquele pão de mortadela. Grego, churrasco grego. Isso, Churrasco, nossa! a primeira coisa que eu paguei pra ela foi um churrasco grego. Sangue e E fogo. depois um pastel de... Ou Pra passado. passar no teste, vai. Passou do teste, venceu. E aí eu Essa marquei, é fiquei uma na das casa coisas que eu admiro no Guilherme. Ele é uma pessoa que Deus usa pra te provar, sabe? Então, você caminha com ele. Pegou agora, ele pegou agora, depois de Você 5 provou ele lá em São Miguel, aí... Não, mas ele é muito. Não, o Raik, ele é totalmente... É muito engraçado porque o Raik, ele é totalmente diferente de mim. Eu sou sempre assim, mais aberto com todo mundo, aquela loucura toda. E ele já é mais... Eu agora ganhei um carro que era super top, né? Sim. O Raik falou assim, rapaz, esse carro seu você tem que passar num tapete vermelho. Você tem que levar naquele lava-jato. Não é porque o carro é muito caro. Tipo assim, muito caro. Aí, ele quer levar pra lavar... Naqueles de lavar. naquele negócio. Aquele rápido lá. Eu só tava explicando pra ele. Tipo assim, ó, é um carro premium. Então, tipo assim, quem compra quer o carro inteiro. Entendeu? Foi um conselho de amigo. Mas Sim. ele é mais despretensiosão. Aí eu abria no history, ele na fazenda, com carro. No meio do Não, mato. maloqueiro. E aí, como é que você define ele? Numa palavra? Numa frase? Ou... Numa frase. Como definir o indefinível? Não, o Guilherme é um cara muito especial. Eu definiria ele como um homem que não nasceu para levantar prédios, mas que nasceu para levantar pessoas. Uau, ó. Porque o que eu mais admiro no Guilherme é essa despretensiosidade que ele tem em questão do vencer materialmente falando. Porque contrapartida, o nosso ponto de partida é totalmente diferente. Eu de uma família escassa e o Guilherme de uma família mais estruturada. E eu admiro, porque hoje em dia muitas pessoas que têm tudo na terra, Sim. para que vai querer saber de igreja? Pelo contrário, o Guilherme usa aquilo que Deus tem de dar de bênção para a vida dele, Isso que é lindo. família, financeira, E ele derrama. para o reino, né? Então, assim, ó, eu, Verdade. pela minha história, pela minha origem, Deus me usa para alcançar o que está lá no fundo do poço, lá no pasto, Davi, Sim, a pessoa que está lá na periferia, com fome, porque ela se identifica com a minha história. perfeito. O Guilherme, Deus usa para alcançar jovens que têm estrutura, que estão na universidade, entende? Então, eu amo ver que para cada nível Deus levanta um profeta. Isso que é muito lindo. Isso aconteceu aqui no dia da pregação do Eliseu Rodrigues, né? Sim. Eliseu pregou uma mensagem do céu, mas ele sentiu do Espírito e falou, Guilherme, agora é com você. E aí ele falou para mim assim, eu não tenho a coragem que ele tem. Aí foram quantas vidas naquele dia, Guilherme? Tinham 20? 10, já tinham vindo na frente, né? Aí vieram mais 14. Isso, 24. aquele dia. Então assim, eu definiria o Guilherme é muito corajoso. Um cara ousado na presença de Deus. Verdade. E um evangelista. Um evangelista. Não, mas na nato. segunda foi quantas? 62 almas por aí. Ali a pescaria foi violenta na segunda. E o Guilherme falou algo, Meu cara, Deus, que que lindo. eu falei assim, cara, quando ele falou, parece que virou a chave no mundo espiritual. Porque ele estava insistindo. Se fosse eu, talvez o outro que não tem essa Sim. chamada de ganhar almas, né? Então que Deus te deu outra oportunidade. Normalmente finaliza assim, né? Que Deus te deu uma outra oportunidade. O Guilherme falou assim, sabe por que eu não desisto de você? Pô, sabe por que Que eu continuo insistindo. é que eu continuo insistindo? Porque o diabo insiste com você no mundo. Porque o mundo- E Deus vai insistir com você aqui. E Deus não perde batalha. Nesse momento o céu fez assim, ó. Aí as pessoas Pastor Henrique, entenderam. você sabia que os pregadores, e o Reiki vai até concordar comigo, os pregadores estão perdendo a prática de fazer o apelo, que é o nosso principal propósito na pregação. Exatamente. Então, Gui, se você fosse dar uma aula sobre fazer apelo, se você desse uma dica, como fazer um apelo eficaz, eficiente, qual seria a dica? Eu tenho muita paixão pelo apelo, eu tenho muita paixão pela hora da salvação. Pra mim, tudo culmina ali. É a mesma coisa que você assistir um filme bom com um final ruim.
Então o que acontece? Muitos pregadores têm medo do apelo, porque principalmente na Assembleia de Deus o apelo valida toda a mensagem. Isso mesmo. Então, tipo assim, tem gente que eu prefiro não fazer o apelo, porque fica só com a mensagem, e se o pastor da igreja fizer o apelo, alguma coisa. Porque se o cara prega uma mensagem muito boa e ninguém vem na frente, a igreja julga, tipo assim, valeu a mensagem. Avalia a mensagem. Então, eu comecei a fazer algo, eu comecei a me confrontar. Claro que eu carrego a autoridade dos céus com relação a apelo, com relação à salvação, porque eu sou um evangelista. Eu sei, até quando as pessoas falam assim, Guilherme, vai ser consagrado a pastor. Eu falo assim, sabe que não tem como me deixar no cargo de evangelista, não, porque esse eu sei que é o dom. Então, eu acho que o que eu deixaria de conselho no apelo é pra pessoa não ser tão rápida, porque eu acho que as pessoas falam assim, tem alguém que quer entregar a vida pra Jesus aqui? Aí a pessoa espera 5, 10 segundos, ninguém levantou. E aí... Que coisa que tá aí, né? Continua. E aí ninguém levantou, ninguém foi não. Com todo que o Izinho. Acabou com tudo que tá aí, né? Ninguém levantou, aproveitando a mesa. Acabou. Aí a pessoa fica tipo assim, porque aquela hora é muito constrangedor pro pregador. Só que eu aprendi a fazer ser constrangedor pro povo, não pro pregador. Então, quando você estiver vendo meu apelo, eu constranjo quem tá lá. Olha quem aí. precisa ser constrangido não é eu, que tô pregando a mensagem de Cristo e carrego Psicologia reversa. Então acontece. Tem vezes que eu desço, que eu vou no meio do povo, que eu faço apelo no meio do povo, que eu vou até a pessoa. Quem é que nunca entregou? Vou até nela, porque é melhor ela constrangida por conta que ela precisa mudar de vida do que eu que tô. Foi o que você fez na sua mensagem, né? Sabe que você vai deixar Jesus olhar pra você e falar assim, te chamar de tolo? É ali. Não, é tipo assim, se vocês não quiserem vir, beleza, eu tô indo pro céu, irmão. Você tá indo pro inferno. Então vem. O que eu acho que as pessoas precisam fazer, quem for ministrar a palavra, é não ser tão rápido. Acho que se você não for tão rápido e esperar, as pessoas vão vir. Então, assim, inúmeras vezes vem, o primeiro apelo foi lá, 40 pessoas. Eu falo assim, tem mais 40 pra vir. Se eu esperar, vem as 40. Não, Por quê? Porque tem gente que a hora que você põe pra esperar, irmão, e você fala que você vai esperar, o cara não tem coragem de ir embora. Verdade. Aí ele começa a pipocar lá no banco dele. Ele começa É porque o Billy Graham, quando ele entrou na União Soviética, na década de 70 e 80... É muita cultura. Peraí, repete de novo. Billy Graham entrou na União Soviética. Qual ano? Década de 70 e 80. É muita Para história. de graça, Ele é professor, né? E aí, nessa mesa, tudo cara, que eu sei é que eu eu nada lembro, sei. eu lembro que Tá abriram... dando até data. Não. Repete, não, mais uma vez, Billy Graham. Billy Graham na União Soviética, na década de 70 e 80. Os caras aqui no Oleiro Cast dão até data. Entendeu? Aqui não fala por falar, é data. Fala mais uma vez. Não, cara. Mais uma. O Billy Graham, Olha quando aí. ele foi na União cultura Soviética, demais, na meu década Deus. de 70 e 80, Olha. ele foi convidado para pregar na Coreia do Norte. 1 milhão de pessoas chegou lá para ouvir ele. Você falando da paciência, o Billy Graham ficou 40 minutos fazendo um apelo. 40 mil pessoas aceitou Jesus aquele dia. Uau. Então, assim, esse negócio da paciência que ele comentou é fato. Se você tiver paciência, tem gente lá que tá ali, ó, numa guerra constante dentro dela. E é uma isso batalha tão grande na hora do apelo que é a batalha dos céus contra o inferno naquele exato momento. E aí tem gente que acha que é só tipo assim, chamou, a pessoa já vai. Não, insiste. Pastor André, e nós conversamos sobre isso, né, no Janeiro Profético. Sim. Né? Para esse ano de 2023, né? Porque nós temos um cronograma. Começa o culto, depois tem a palavra do propósito. Perfeito. E assim, finalizou e ok. Mas nós combinamos assim, vamos deixar a pessoa levar a experiência do culto para casa. Teve culto aqui que terminou meia-noite. Isso. Hoje terminou 1. Isso. Hoje terminou meia-noite e meia. Então a gente não tá muito preso ao tempo. Não tá no pragmatismo ali, né? Para vigília em 2023 é que a pessoa vá para casa com a experiência do culto. Pastor Henrique. Se você termina meia-noite, às vezes se ficasse mais 10 minutos ia acontecer algo extraordinário que você... Sabe o que é muito bonito no senhor? Sim. Que o senhor hoje está como deputado, mas fala como pastor. É porque eu sou pastor Graças e estou a como Deus. deputado. Graças a Tô Deus. aprendendo com você. Tô aprendendo. Eu acho muito bonito, né? É muito, porque, sem brincadeira, você vê ele falando aqui de experiência de um culto. Muito legal você ver, tipo, a posição que ele está hoje não foi capaz de deturbar, de invalidar a sua identidade sacerdotal. Pastor eu Raí, acho eu- parabéns. Mas é porque assim, eu não Eu vou tenho mudar o dúvida. meu título para Goiânia. Eu não tenho Eu vou mudar para Goiás. Eu vou mudar. Não brinca, Mas não, sabe- irmão. mas sabe por quê? Não, mas Mas deixa eu falar algo aqui. É Eu isso vou mudar. mesmo. É porque eu sei que eu estou onde estou pelo que eu sou com Deus no secreto. Aí eu Minha não, vida com aí Deus, eu não assim, entendo quando chega na época da eleição.
O quê? O povo não sei em quem eu vou votar. É Olha verdade. aqui, bonito, cheio de Deus, com propósito. Mas tem muita gente boa aí também pro povo votar, né? Muita gente votou em mim, teve outros candidatos bons e... Não, mas você é o nosso Mas só de saber que eu vou ter number seu one. voto... Você é o nosso number one. Number one. Você vai ser o nosso senador. Deixa eu fazer uma brincadeira com você, bíblica? Pode? Depende. É bíblica. Pode fazer. Eu vou te dar uma palavra e você vai ter que ligar isso num capítulo ou numa passagem bíblica e fazer uma aplicação rápida. Vou te dar uma palavra. Isso não estava combinado. Não tava no script. A minha cabeça tá igual uma roletinha aqui assim agora. Palavra que Aí, vai tipo vir. assim, aí se vir eu não conseguir, eu jogo pro Guilherme. Pode ser. Perfeito. Pô, fechou. Se eu não jogar, eu jogo com o Henrique joga de novo. Eu devolvo pra quem fez a pergunta, que é a professora aqui. Vai. Semente. Mas tem que falar o versículo? Não, você pode falar só a passagem. Quando você ouve a palavra semente, Semente. Em tempos de crises, sementes são mais valiosas do que ouro. Quando houve fome na terra, José deu um conselho para Faraó antecipadamente. Vamos fazer celeiros, porque enquanto todo mundo vai estar gastando, a gente vai estar guardando, armazenando. é isso mesmo. Quando veio 7 anos de escassez na terra, só o Egito tinha sementes. É isso mesmo. As pessoas tinham propriedades para plantar, mas não tinha semente para plantar. Então, como só o Egito tinha semente, todo mundo teve que recorrer ao Egito para comprar semente. Tanto é que a família de José só foi para o Egito com esse propósito, comprar sementes. Então, naquela época, José, está escrito, comprou propriedades. Comprou o Egito inteiro. Com Verdade. sementes. Vamos contextualizar? Eu chegava lá com um carro de luxo, Sim. uma BMW, uma Porsche, uma Audi. Aí José ia olhar para o meu carro e ia falar, ó, te dou tantas sementes por ele. Chegava com um apartamento na beira-mar, em Riviera. Semente em virou Alphaville. dólar. Virou mais valor que Bitcoin. Pegou? Peguei. Sementes. Falou de Bitcoin, Guilherme. Sementes em tempos de crise. Vale mais do que ouro. Por isso que nunca é bom gastar tudo. Um dos maiores erros do pródigo, claro que o principal e a proposta da parábola é falar sobre ali um pai que ama e etc. Mas se a gente for levar para um lado empreendedor, repito, não é a proposta, mas se a gente for levar para um lado empreendedor, sabe qual foi um dos? Porque o pródigo teve vários erros, mas um dos erros do pródigo, sabe qual foi? Ele gastou tudo. Tudo que tinha. É isso Só mesmo. foi parar na lama porque gastou tudo. Pastor de porcos. Pegou? Peguei. Um menino de campo, da roça, chegou na cidade, não sabia trabalhar na cidade, uma metrópole. Não Sim. entendia de terra, porque o pai dele mexia com isso. Então, chegou na metrópole, só sacava, não depositava. E foi gastando, gastou tudo, foi parar na lama. Então, muita gente sofre porque não faz reserva. Então, sempre é bom guardar sementes na reserva para quando chegar o dia mal, você conseguir se sobressair. Perfeito. Aí, ó, e o cara tava com medo, hein? Não, Olha o porque que eu não desenrolou, sabia hein? o que ia falar. Mesma coisa quando eu chamo alguém para pregar, tipo, eu nunca quero colocar a pessoa numa situação constrangedora. Sim. Imagine, tá ali pregando, quantos anos Moisés morreu? Tá ligado? Tipo, mesmo que a pessoa sabe, dá um branco na hora. 733, aí ninguém vai ficar confundindo na hora. E você, Gui, quando você ouve a palavra altar, se lembra de qual versículo? Qual passagem? Não, olha, você falando de altar, uma das coisas mais especiais, eu acho que uma das melhores mensagens, essa mensagem que o Raik ministrou hoje, eu acho ela poderosa porque eu acompanho muitas coisas que o Raik faz e essa mensagem que ele ministrou hoje aí, como eu até ajudo de vez em quando com alguns vídeos do TikTok, eu já tinha visto essa mensagem, até ela, um trechinho nela, não a mensagem completa, mas um trecho no TikTok, no Instagram. Mas é uma mensagem, qual foi o pastor que ministrou sobre Ana? não, sobre levando o Isaac para colocar no altar. Aqui na vigília, que Sim. você fala, o Léo Bruno citou. Léo Bruno. Se Falou Léo Bruno disso, citou sobre isso. Aí eu até vi a canção da Casa do Oleiro, Deus proverá. Deus Proverá, está sobre Nova isso. canção, A né? nova É com a canção. Midian Lima. Comediante. Sim, que é a questão do altar e Já ouçam aí, uma das você coisas que mais não conhece. especiais que eu ouvi sobre o altar e a gente falando sobre isso
foi sobre a oportunidade de se pensar de que Isaac foi tão especial na história quanto o seu pai, que o menino poderia ter batido o pé e vazado. Isso foi uma das coisas muito especiais que me fez atentar. O pai já era velho, o menino era muito novo. Se o pai falasse assim, meu filho, eu vou te colocar aqui e vou te matar. Tava lembrando disso agora, enquanto você estava falando. Então, assim, o menino poderia ter corrido e falar assim, ô mãe, meu pai tá doido, meu pai tá louco, me levou lá pra cima, lá, ou chega pro funcionário que tava lá no pé do morro, lá embaixo, lá do monte, lá, e diz assim, me vaza daqui, me tira daqui, porque meu pai tá doido. Se eu não me engano, foi o Galdino que pregou sobre isso, sobre Isaac. O Galdino Domingo. falou, o Léo Bruno falou Não? também. Sim. Léo Bruno, foi o Léo Bruno. E uma das coisas que vocês falando sobre isso aí, essa confusão da gente tentar saber quem falou, porque muitas pessoas falaram durante esses dias e vários versículos foram repetidos dentro da mesma Agora, campanha. Verdade. Pastor André, o que eu acho interessante, Guilherme, de altar, pastor Raí, é Vou porque até abrir o texto aqui. Abraão, quando ele chega em Betel pela primeira vez, ele levanta o altar. Perfeito. A Bíblia diz que ele faz sacrifício, mas que ele olha para o Egito. Por causa da fome, ele olha para o Egito. E desce pra lá. Então assim, tem gente que está na igreja levantando altar, fazendo sacrifício, mas está olhando para o Egito. Então não adianta você levantar altar, fazer sacrifício, se você estiver olhando na direção E errada. o mais interessante é que cada ciclo novo que Abraão chegava, ele levantava um altar novo. Só que quando ele volta novamente a Betel, o texto vai dizer que ele levanta altar, Isso. ele faz sacrifício e dessa vez ele faz algo. Ele ora. Isso mesmo. Primeira vez ele levantou o altar, fez sacrifício e olhou para o Egito. Desceu para o Egito, aconteceu tudo, depois teve que voltar. Mas quando ele volta a segunda, ele levanta o altar, faz sacrifício, ele clama e dessa vez ele olha para a direção certa. Ele olha para a promessa. Eu acho Perfeito. sensacional essa passagem. Ou seja, a gente tem que estar na igreja, levantando o altar, fazendo sacrifício, mas nunca podemos deixar de olhar. Ou seja, não devemos perder o foco de Canaã que está bem ali. Pastor, Tem uma canção nova que eu fiz nesse texto, Sim, que vai estar no próximo lindo, projeto do Casoleiro lindo. de Oração. o que é interessante quando Deus falou para Abraão, né, levar o Isaac para o Moriá, aí ele chama os servos dele e os carneiros, né, os camelos. Todos foram, quando chegaram no pé do monte, Abraão pediu para os servos dele, e no caso ali, usar a expressão correta, os jumentos, né, que era o meio de transporte, ele falou assim, ó, vocês ficam aqui embaixo, né, para fazer uma canção, ficam aqui embaixo, porque nós vamos subiremos, sacrificaremos e retornaremos. Perfeito. Mas aqui, quando Deus falou para Abraão ir para Moriá, o que Deus falou que Abraão iria sacrificar? Falou que ele só ia sacrificar, não disse que era o filho. Mas na cabeça dele, a princípio, era o Isaac. Sim, claro. O Isaac. Então ele está indo, levando o Isaac para o sacrifício. Tanto Certo. é que ele amarra o Isaac lá e vai e levanta o Cutelo. machado. Olha que interessante, cara. Se Deus falou que ele ia sacrificar o Isaac, o que ele tinha que falar para os moços dele? Subiremos, sacrificaremos e eu vou voltar. Nós retornaremos. Ele foi um plural. É isso mesmo. Pegou? Abraão tinha tanta fé Que ele sabia que ia voltar. que mesmo que ele matasse o filho dele, ele sabia que Deus ia ressuscitar. Isso está lá em Hebreus 11. É tipo assim, Verdade. ó, subiremos, ó que loucura, cara. Um detalhe, subiremos, sacrificaremos e voltaremos. Então ele não está falando, eu vou subir, sacrificar e voltar sozinho. Ele está falando, eu vou subir, fazer o que Deus mandou fazer e não vou sair de lá Sensacional. sem o que Deus me Você já deu. percebeu que às vezes a gente chega na igreja querendo um milagre e o que a gente quer é o que Deus pede pra gente? Uau, repete. Às vezes a gente chega na igreja querendo um milagre. E o que você está querendo é o que Deus vai pedir para você. Uma multidão queria comer. Você falou que Deus falou assim, quem tem pão? Eu quero pão. Abraão... Esse cara é muito inteligente. Não, porque fala eu de tô novo a perto de frase, você, fala a né? frase. Eu Não, tô fala a perto de frase. você. A gente vem para a Toda igreja vez- buscando um milagre. E quando você chega aqui, Deus pede um milagre, você veio buscar para você. Deus pediu aquilo que era o milagre, a promessa que era Isaac. Só que quando Abraão entrega, Deus fala assim, só porque você me obedeceu. Você, a partir de agora, não vai ser só pai de um menino mais, ou só de Isaac. Você vai ser pai de uma multidão. Ou seja, tudo que você entrega nas mãos do Senhor, volta ao que você falou. Deus abençoa e te devolve. Pastor, eu caminhando nessa linha, eu aprendo que Deus nunca vai nos dar o que eu não tenho coragem de devolver para Ele. Deus nunca vai me dar algo que eu não tenha coragem de devolver para Ele.
E ele nunca vai te pedir algo que ele não te deu. Por que que Abraão teve coragem de levar o Isaac, que representa sorriso? Porque ele sabia, se não fosse Deus, eu não teria esse Ele não tinha sorriso. Meu Deus. O problema... O negócio tá estreitando aqui, irmão. O problema é que tem muita gente que se esquece que o sorriso veio de Deus. O Isaac, é isso aí. E aí quando Deus pede, não tem coragem de devolver para Vou Deus. te tirar o seu sorriso. Ô, cara. Deus! Antigamente eu tinha uma mensagem de Abraão, era até muito boa, tenho que até ler de novo. É uma mensagem muito forte, né? Extrai muita Quando coisa. Simão tá na praia lá em Lucas 5, que ele desiste também, assim, tá desistindo, lavando as redes. Aí, ó, vai pensando que é só deputado. Vai, Tá vai. desistindo, lavando as redes. Ele, Toma água. o que ele mais precisava para sobreviver? Do barco. O que Jesus pediu para ele? Uau, você é muito inteligente. Agora essa não tem no Google. Essa não tem. Quando eles pegaram os peixes, que Jesus falou, joga a rede do lado direito, tá escrito que Verdade. eles colheram Verdade, uma grande quantidade de peixe. verdade. Só que peixe você pesca ou colhe? Você pesca. Mas por que tá escrito que eles colheram? Por que, Raik? Que Deus... Porque quem semeia o barco... Pegou? O barco que Pedro empresta para Jesus é uma semente. É uma semente. E os peixes É uma eram a oferta. colheita. É uma oferta. Quem semeia o barco, quem oferta o barco, Meu Deus. Vai ter colheita até debaixo d'água. uma colheita Pronto. abundante, E extraordinária. é tão grande que tem que dar um sinal para os companheiros, né? E uma das coisas que a gente aprende nesse texto aí que é muito especial é que o que Deus pode fazer na nossa vida é tão grande, o que Deus vai fazer na nossa vida é tão grande que se a gente não souber compartilhar, a nossa barca afunda do mesmo jeito. Então a gente precisa começar a chamar, porque tudo que passa, hoje foi falado isso aí inúmeras vezes, tudo que Deus tem pra gente vai passar pela gente para abençoar outras pessoas. Então, o mais especial dessa história todinha aí é que Pedro não ficou com os peixes. A hora que acabou, os peixes ficou pro povo. Os peixes ficou pra empresa dele, pro Muito pessoal. doido é isso. Ele seguiu Jesus, né, cara? Sim, ele seguiu Jesus e não aproveitou. Era uma noite de fracasso, uma manhã de sucesso, que ele nunca aproveitou do sucesso da empresa dele. O dia de maior sucesso da empresa dele, Deus tirou ele do barco. E uma das coisas mais especiais de todas, que eu tento entender nesse texto é: por que Jesus não chamou Pedro quando ele estava frustrado? Por quê? Porque horas atrás ele poderia ter chamado... Agora tá legal os porquê. Por quê? Porque Ué, Não, horas Quanto atrás ele tempo tá o poderia ter podcast aí, chamado o mais ou mesmo menos? Pedro, né? Horas Sim. atrás ele poderia ter chamado o mesmo Pedro. Não, mas então, mano. Só que tava um Pedro frustrado. E Deus nunca vai querer, Jesus nunca vai querer ninguém ao lado dele por conta de frustração. eu ainda pego essa passagem e sigo na linha que você pregou hoje. Meu Deus, Porque o negócio quando Deus, virou, porque mas quando assim- Deus pega Pedro e fala assim, Pedro, me segue que eu farei você um pescador de homens, ele tá falando assim, você vai me seguir, só que a sua família vai ficar, só que a sua família não vai ficar despreparada ou desamparada. Os peixes que você colheu vai financiar o seu ministério. Aleluia. Ou seja, Jesus estava investindo em Pedro e Pedro. Pedro, você me segue, mas da tua família eu cuido. A vontade é ficar aqui mais tempo ou gravar a noite toda com essa turma aqui bacana, mas eu quero te agradecer, Falar de Guilherme. Deus é muito bom, né? muito Lindo bom, né? demais. Vira a noite aqui falando dessa experiência. Guilherme, obrigado pela sua O presença. Gui vai voltar, né? O Gui vai voltar depois pra gente falar. E o O Raik? podcast está encerrando porque o Raik já comeu todas as coisas. Skill e tudo já foi. Deus dá oportunidade. Aproveita quem tá ligado. Vocês estão Então falando, é isso aí, eu tô Raik, aqui ouvindo. obrigado, viu? Obrigado por Muito sua obrigado, presença. pastor. Foi demais. Foi André, demais, valeu. foi demais. Primeira experiência. Eu quero aqui até dar um testemunho, né? Eu já fui convidado para participar de vários podcasts. Sim. Nunca tive tempo. Que Esse é honra, o meu hein? primeiro podcast. Que honra, eu tô me sentindo seu lado, que é o lado do Guilherme, lisonjeado. ao lado O primeiro que ele participou foi o que ele fez. Foi o que eu fiz. Deus abençoe e até o próximo Oleiro Cast. Perfeito. É nóis. É nóis. Deus abençoe. Maravilha.